Será que existem outros meios idôneos para o pagamento dos impostos, para além do dinheiro que tradicionalmente usamos no cumprimento das nossas obrigações tributárias? Olá, já vimos noutro momento que o pagamento em numerário é a forma privilegiada de se fazer extinguir o crédito ou a dívida tributária. Vimos igualmente que o legislador permite que o crédito ou a dívida tributária se extingam por via do mecanismo da compensação ou do Instituto da Dação em Cumprimento. Neste vídeo vamos abordar as outras formas organizadas pelo legislador para se fazer extinguir o crédito ou a dívida tributária, nomeadamente a confusão, a caducidade e a prescrição. Mas antes de avançarmos, como é habitual, peço-vos que subscrevam este canal para estarem por dentro de todos os meus conteúdos. Antes de entrarmos nestas três modalidades, importa desenvolver a extinção do crédito ou da dívida tributária por intervenção de um terceiro e quais são as consequências daí decorrentes. Nesta medida, o artigo 56 do Código Geral Tributário permite que a dívida seja paga por um terceiro que não seja o devedor do imposto, dependendo sempre da aceitação da Administração Geral Tributária mediante a emissão de uma declaração de subrogação. Uma vez paga a dívida, o terceiro fica subrogado nos direitos da Administração Geral Tributária. Vejamos então o que significa para o terceiro a subrogação nos direitos da Administração Geral Tributária. Ora, este mecanismo é particularmente interessante porque opera a inversão do poder de exigir coativamente o pagamento da dívida tributária, que agora repousa na esfera jurídica do terceiro e já não da Administração Geral Tributária, como seria o normal. O terceiro subrogado passa a ter os mesmos direitos que originariamente estão reservados à Administração Geral Tributária enquanto sujeito ativo do imposto, nomeadamente os privilégios creditórios, o direito potestativo de exigir a instauração de um processo de execução fiscal contra o devedor a quem substituiu, quer por via administrativa, quer por via judicial. É um direito potestativo na medida em que, uma vez requerida a instauração de um processo de execução fiscal pelo terceiro subrogado, a Administração Geral Tributária está obrigada a instaurá-lo. Não pode indeferir o pedido, porque não se trata de um ato discricionário, mas sim vinculado. A não instauração do processo de execução fiscal constitui, na verdade, uma ilegalidade e constitui o terceiro no direito de ser indemnizado pelos prejuízos decorrentes deste ato omissivo da Administração Geral Tributária, sem prejuízo, naturalmente, de requerer a instauração do processo de execução fiscal por via judicial. Chegados aqui, já podemos analisar as outras formas de se fazer extinguir o crédito ou a dívida tributária, nomeadamente a confusão, a caducidade e a prescrição. Vejamos então cada uma destas modalidades. A confusão é um instituto importado do direito privado. Nos termos do artigo 868 do Código Civil, o crédito ou a dívida se extinguem sempre que na mesma pessoa se reúnem a qualidade de credor e de devedor da mesma obrigação. Neste sentido, o artigo 60 do Código Geral Tributário adota a mesma redação e vem permitir que o crédito ou a dívida tributária se extinga sempre que tais circunstâncias se verifiquem. Para melhor apreensão dessa figura, importa trazer aqui um exemplo. Imagine-se que a pessoa coletiva Estado efetua uma importação. Sabemos que as importações estão sujeitas a direitos aduaneiros e demais imposições, nas quais incluem-se o imposto sobre o valor acrescentado. Ora, de acordo com a linha B do número 1 do artigo 3º do Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, as importações realizadas para o território nacional estão sujeitas a este imposto. E na eventualidade do Estado efetuar uma operação de importação, deverá pagar o imposto na medida em que a norma de isenção não o afasta desta obrigação. Em tal circunstância, o Estado assume simultaneamente a posição de sujeito ativo, porque é o credor do crédito tributário, ou titular do crédito tributário, e também do sujeito passivo, porque é o importador naquela operação
em concreto. Verifica-se aqui uma confusão em que o Estado é o credor do imposto e é também o devedor do imposto, o que faz desde logo operar o Instituto da Confusão para fazer extinguir esta dívida tributária. Todavia, importa esclarecer que a pessoa coletiva pública integra um conjunto diferenciados de entes públicos, desde logo os órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia Nacional, os tribunais e o Presidente da República. E dentro desta última categoria estão os seus órgãos auxiliares, nomeadamente os ministros de Estado, os ministérios, os governos provinciais, as administrações municipais e distritais. E ainda existem os órgãos desconcentrados e autónomos, nomeadamente os institutos públicos, o BNA, entre outros. O que nos reconduz à questão de saber se todos estes entes enquadram-se na definição de sujeito ativo da relação jurídica tributária para efeitos de se fazer operar o Instituto da Confusão, no exemplo acabado de dar relativamente às importações. À primeira vista, a resposta parece ser afirmativa, mas é importante não nos precipitarmos nas conclusões. Uma vez que o artigo 28 do Código Geral Tributário, apesar de admitir que a posição ativa da relação jurídica tributária seja diretamente exercida pelo Estado, e assim era nos tempos da DNI e das alfândegas, mas o número 2 dá abertura para a atribuição desta posição a um ente único, o que foi feito com a aprovação do Estatuto Orgânico da Administração Geral Tributária. Sendo assim, apenas este órgão público assume a posição ativa da relação jurídica tributária, sendo então ele o titular do crédito tributário enquanto sujeito ativo desta relação. Nesta medida, o Instituto da Confusão só pode operar, a nosso ver, com este ente público e não com qualquer outro. Ou seja, os demais entes públicos não são considerados sujeitos ativos da relação jurídica tributária, o que quer dizer que, nas suas operações de importação, deverão suportar normalmente os impostos aí liquidados, nomeadamente os direitos aduaneiros e demais imposições, na medida em que a posição ativa da relação jurídica tributária foi delegada a um único ente público desconcentrado, no caso a Administração Geral Tributária, e só este ente é que pode aqui evocar o Instituto da Confusão para fazer extinguir, portanto, um crédito ou uma dívida tributária que não chega sequer a existir por força deste Instituto. Mas isto não significa que o poder soberano do Estado, enquanto titular originário da relação jurídica tributária, é limitado por força desta delegação que é feita a favor da Administração Geral Tributária. O Estado pode exercê-lo a todo o tempo, ou seja, o Estado pode sempre assumir a posição ativa da relação jurídica tributária. Isto mesmo verifica-se nas situações em que vai enxertando normas de isenção nos diferentes diplomas para cautelar as situações em que o próprio Estado figura como sujeito ativo e simultaneamente como sujeito passivo, dando-se aqui, portanto, uma forma de manifestação do Instituto da Confusão. Ora, esta conclusão remete-nos a uma segunda questão. Será que a AGT, quando efetua importações de equipamentos necessários para a prossecução das suas atribuições, pode fazer operar o Instituto da Confusão de modo a não pagar o imposto correspondente àquela importação? Ora, antes de respondermos essa questão, é importante olharmos para o artigo 61 do Código Geral Tributário, que impõe uma proibição de disposição do crédito tributário. Importa igualmente saber se esta proibição contida no artigo 61 do Código Geral Tributário restringe os efeitos do Instituto da Confusão na esfera jurídica da Administração Geral Tributária. A nosso ver, a resposta é desde logo negativa. O que esta norma vem proibir é a disposição do crédito a favor dos sujeitos passivos, ou seja, a favor dos contribuintes.
não se aplicando naturalmente quando a disposição ocorra por efeito da lei. Logo, o artigo 61 não pode ser lido de forma rígida. Há que se fazer uma interpretação sistemática do sistema, de forma a não se constranger os efeitos do Instituto da Confusão na esfera jurídica do sujeito ativo da relação jurídica tributária, nomeadamente da Administração Geral Tributária. Olhemos agora para a caducidade como forma de extinção do crédito tributário. O artigo 62 do Código Geral Tributário determina que o crédito tributário deixa de poder ser exigido se tiverem decorrido os 5 anos sem que a liquidação do imposto se tenha efetuado, ou seja, o contribuinte já não é obrigado a pagar o imposto cuja liquidação tenha ocorrido num período posterior aos 5 anos, relativamente ao período em que devia ser feito a sua liquidação. A caducidade é também um instituto importado do direito privado, cuja doutrina subjacente ancora o seu fundamento no princípio da confiança. De acordo com este princípio, não é razoável admitir-se que as pessoas convivam indefinidamente com a ameaça de serem demandadas judicialmente por um crédito do qual já não têm memória, tendo em conta o decurso do tempo. Além disso, a norma visa também penalizar a inércia da administração, que tem o interesse e o dever de exigir o cumprimento daquela obrigação tributária dentro dos prazos estabelecidos por lei, a qual não pode beneficiar da sua inação em prejuízo da confiança e da segurança jurídica dos contribuintes que já não contavam com aquele crédito em consequência do decurso do tempo. Em sentido contrário, também se verifica situações nas relações administrativas em que o legislador penaliza o contribuinte por não ter procurado a tutela dos seus direitos ou dos seus interesses legalmente protegidos dentro de um certo lapso de tempo. Basta olharmos para os atos tributários de liquidação de impostos oficiosos efetuados pela Administração Geral Tributária, que tornam-se definitivos se o contribuinte não os impugnar dentro dos 30 dias previstos no Código Geral Tributário. Independentemente destes atos padecerem de alguma ilegalidade, o contribuinte deixa de os poder atacar administrativamente ou judicialmente se não o fizer dentro dos prazos estabelecidos na lei para o efeito. Ou seja, estes atos estabilizam-se na ordem jurídica, o contribuinte já não os pode impugnar com fundamento na sua ilegalidade. A ideia subjacente a esta medida do legislador é precisamente a de assegurar a estabilização dos atos na ordem jurídica, na medida em que a administração não pode operar sob o receio permanente de que aqueles atos possam vir a ser impugnados a todo o tempo. O princípio da certeza e da segurança jurídica deve assim também operar a favor da administração, pois, pese embora estarmos perante situações distintas, mas não deixam de ser duas faces da mesma moeda. Já a prescrição, ela só se dá apenas 10 anos posterior à liquidação do imposto, ou seja, enquanto o imposto não for liquidado, não se pode falar em prescrição. O imposto prescreve, ou a dívida tributária prescreve, passados 10 anos depois de se verificar, portanto, a sua liquidação. Mas é bom fazer notar que os meios para se fazer extinguir o crédito e a dívida tributária referidos até agora não esgotam todas as soluções que possam existir neste sentido. Há países que incorporam outras formas de extinção do crédito e da dívida tributária, nomeadamente a transação, a consignação e a remissão. Mas temos ainda também um outro meio particularmente interessante, que é o perdão fiscal. O perdão fiscal é, na verdade, uma manifestação do titular originário da relação jurídica tributária, nomeadamente aqui o Estado, que é incorporado ou encabeçado pela Assembleia Nacional, que aprova uma lei a fazer extinguir a obrigação de pagamento de determinados tributos por um lapso de tempo, entretanto, já decorridos. E assim, ficamos por aqui. Não se esqueça de pôr like, de deixar o seu comentário e de me seguir nas minhas redes sociais. Obrigado e estamos juntos.